Você está assistindo Yoga Sem Frescura. O assunto desta semana é: yoga é atividade física? Dá para pensar o yoga como trabalho corporal? Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vini Baleia e eu, André De Rose, hoje vamos conversar sobre este assunto. O yoga, que aportou em terras tupiniquins, ele teve uma abordagem própria sobre o tema. Aqui foi criado o yoga para relaxamento, o yoga terapêutico, o yoga restaurativo, o yoga espírito kardecista, o yoga hermético, o yoga técnico, o yoga xamânico, o yoga ayahuasqueiro e até o yoga do riso, né, gente? Mais recentemente, a gente foi invadido pelo yoga fitness, que, diga-se de passagem, ele veio da própria Índia, né? E qual o problema disso? Nenhum. Isso só mostra a capacidade mimética que essa prática milenar é capaz de absorver, de trazer para dentro do seu corpo. Mas desde que o CREF tentou abarcar a prática para si e gerou acaloradas discussões e passeatas pelo Brasil afora, eu mesmo participei de uma lá no Rio de Janeiro com um monte de gente, Hermógenes dando a mão para o De Rose, dando a mão para o Orivaldo, né, Gomes, que faleceu recentemente. Então, assim, a gente fez uma passeata até e acabamos, né, culminando na exclusão da educação física do yoga. A gente conseguiu essa separação. Mas uma pergunta que acaba ficando no ar é: se o yoga não é uma atividade física, que posições são essas com o corpo que estão sendo feitas por aí? Escondido atrás de nomes como psicofísico espiritual ou mesmo posições míticas, o fato é que a fronteira que separa uma posição de yoga e um exercício idêntico encontrado na ginástica, por que um espiritualiza e o outro não? Isso é o que não pretendemos descobrir aqui nesse nosso bate-papo hoje, de forma nenhuma, mas trazer alguma coisa para a gente pensar. E como quem deu a sugestão desse debate foi o Vini, vamos começar por você, Vini. O que você acha aí dessa cara, olha, tirando todo o mimetismo... Caralho, soltou um mimética aí, mano. Sacou? Tirando todo o mimetismo, cara, eu acho que é total. É físico, da educação física. E o que separa uma coisa da outra é a contextualização, cara. É a maneira como é abordado o yoga, entendeu? Porque se você pegar uma aula... Eu já fiz aula de alongamento com bailarinos, cara, que eram idênticos às práticas de yoga. Idênticos. E talvez isso explique a quantidade de bailarinos, de bailarinas dentro do yoga. Sacou? Pela similaridade das exigências físicas, dos alongamentos, da preparação do corpo para as apresentações de balé. E também em outras atividades, cara. Quando eu treinei taekwondo, eu treinei muitos anos de taekwondo com um professor, que ele era um aficionado, cara, pelo yoga, e ele colocava sistematicamente o yoga dentro do treinamento de taekwondo, com uma abordagem totalmente fora do yoga. Mas hoje eu sendo professor de yoga hoje, e não sendo professor de taekwondo, eu vejo como o yoga estava totalmente inserido. Até no lance dele de ter uma certa exigência comportamental, física, quase um fascistazinho, sacou? Do taekwondo. Porque no fundo né? Um cara extremamente radical, super legal, foi construtivo na minha formação como ser humano, mas era um fascistazinho, assim. O professor não era um fascista, era um cara marcial, um artista marcial, de várias artes marciais, então o cara é um cara regrado. Mas o yoga, cara, as posturas, as posições físicas, elas se encaixam totalmente dentro de uma prática de educação física, fora da contextualização, uma prática de ginástica que você consegue não contextualizar dentro do yoga e os benefícios são os mesmos, cara. Porque você está trabalhando as mesmas coisas. A única coisa que você não está sendo é conduzido ou induzido a fazer determinadas visualizações, a ter determinadas compreensões, que eu já nem sei mais se cabe, cara. Entendeu? Essa parte mística do yoga, essa parte da anatomia sutil. Porque eu não sei quem dá isso, cara.
Eu não sei quem aplica isso hoje nas aulas, entendeu? Faz tanto tempo que eu não faço aula com ninguém. Eu não sei se existem pessoas que fazem esse tipo de visualização, de visualização das nadis, dos chakras, enfim, cara, dos coxas. A Carmen fazia, não fazia? Todos os alunos da Carmen fazem, eu faço. Eu estou falando isso, mas eu faço. Eu faço porque eu acho legal, porque eu aprendi assim. E eu acho que esse é o diferencial de uma prática de yoga para uma prática de ginástica, cara. Sem essa contextualização, vira ginástica. Porque é muito fácil você falar como o Beto fala, meu movimento trocante, movimenta o quadríceps, contrai o quadríceps, o abdominal firme, vira pilates, cara. E o pilates também vira uma aula de ginástica, entendeu? Enfim, eu acho que tem todo... Tirando o mimetismo, tirando o que vem da Índia já... A egrégora. A egrégora, mas assim, eu acho que esse lance, cara, do físico, ele tem muito a ver com essas práticas do Vinyasa e na abordagem de quando o yoga sai da Índia para os Estados Unidos, cara. Na época do New Age mesmo, na década de 70, quando era o boom do fitness nos Estados Unidos, da aeróbica, de não sei o que lá, quando vem o Power Yoga. O Power Yoga é um yoga, é o Vinyasa hoje, né? O Power Yoga que o Marcos Schultz trouxe, porque foi ele que trouxe para o Brasil, é o Vinyasa hoje, cara. Sacou? Uma abordagem com súrias e com uma pegada mais power, mais forte, com um flow mais intenso. Agora sim o programa ficou importante. E aí, perdão, assim que eu vejo, cara, sacou? No Power Yoga não tinha... Não sei se alguém aqui chegou a praticar Power Yoga, para fazer uma aula de Power Yoga. Não tinha uma abordagem de anatomia sutil. Era uma prática pau, assim, assado. Era exatamente quase como uma ginástica aeróbica, cara. Só que com posturas, com posições do yoga. Sai de uma, entra no outro, como é o Ashtanga, sacou? Só que o Power Yoga não tinha a sequência fixa, Yoga Chikitsa, até o... Então, cara, não tem como você falar que não é uma atividade física ou não é uma prática, uma ginástica, cara. Acho que a gente tem que ser... engraçado? Claro. Fala. Não, pode dizer, André. Sabe o que é engraçado? Que, assim, muitas pessoas ficam questionando essa coisa de educação física ou não. A educação física, ela já tem o yoga e não se deu conta disso. Porque, mais ou menos na década de 70, apareceu um livro, eu não sei se o Beto lembra desse livro, que é do Bob Anderson, Não lembro. que é Stretching. De alongamento, né? Exatamente, cara. Ele foi o cara que colocou o alongamento dentro da educação física. Era uma fotinho dele com um gorrinho de lã, não era? Isso. Parecia se tivesse a camiseta listrada, a gente pensava onde está o óleo. Eu tenho esse livro aqui, cara. Eu tenho lá na minha mãe, cara. Pode crer. Mas esse livro, ele escreve que ele tirou as posições do Hatha Yoga. E, inclusive, em livros posteriores e palestras posteriores, ele fala, esse negócio assim, da mística do yoga eu não curto muito, mas as posições eu acho do cacete. Então, assim, ele pegou as posições do yoga, tirou a mística do yoga, que eu não sei o que ele se refere, mas tirou a mística do yoga e deixou só as posições. Ele transportou isso para a educação física. Ou seja, se a gente pensar no yoga corporal, já está lá na educação física. Eles não precisam nem puxar. Deixa eu complicar a história. Vai, Beto. O que incomoda muito, eu acho, assim, aos professores de yoga hoje, 2021, é ter que explicar essa tal transcendência do yoga. Porque eu acabei de ler um artigo de uma brasileira e fala do Guerrero Sanhita e fica sempre girando em torno dessa coisa da transcendência, sabe? Descreve os koshas, né? Os corpos sutis, descreve os bandhas, prana, mas é sempre algo fora a ser alcançado. Essa é a mística. A mística é um cara que entra em contato com planos superiores, espirituais, transcendentes. Prática dos mistérios. Que
está fora da vida vivida, da vida real, né? É isso aqui. É possível você pensar o yoga, e daí que eu falo que eu vou tentar complicar a história. É possível pensar o yoga na imanência, nesse mundo aqui. Isso não significa ser materialista. Vem com essa parte difícil. Então, uma coisa é o materialista, ou seja, é só corpo, é corpo orgânico. Só isso. A educação física. É possível pensar um yoga orgânico, totalmente. Sem prana, kundalini, chakra, totalmente. Agora, isso é yoga ou são práticas do yoga retiradas, como o Baleia colocou do seu contexto, e aplicadas em sala de aula, né? Para benefícios orgânicos, fisiológicos, até psíquicos. Agora, é possível pensar um yoga sem ser transcendente, sem precisar ficar acreditando em que, sei lá, moksha, libertação em vida do sofrimento humano? Cara, é possível, cara, você pensar sem jogar fora a água e o bebê, né? Sem jogar fora prana, sem jogar fora kundalini, sem jogar fora isso, e não ser transcendente. É possível pensar o yoga assim. Claro, mas aí você precisa criar a subjetividade do yoga, né? É isso que o Baleia falou. Cara, eu não curto nada disso, mas eu continuo fazendo. Porque foi criada uma subjetividade, né? Um mundo, uma forma de viver do yoga que faz todo sentido para quem fez uma formação de yoga e entendeu isso. Mas, em geral, nós somos formados para pensar yoga de forma transcendente, fora, né? Tipo, aí, quando tem o fora, tem hierarquia, tem quem manda, quem não manda, tem titulagem, tem grau de nobreza, tem os autorizados a interpretar corretamente, as escrituras são sagradas e perfeitas em si mesmas, então dogmática. É isso que nos incomoda. Então, é preciso reinventar o yoga, e falo sem aspas, de uma forma, então, que leve em conta a sua subjetividade, leve em conta os corpos sutis, não sei o quê, mas sem precisar recorrer ao céu cristão, porque isso é, tipo, samadhi para muita gente é tipo um céu cristão, é o nosso lar, é um outro mundo. É possível pensar o yoga com tudo que ele tem no Geranda, Pradipika, não sei o quê, Pradipika, sem jogar fora isso tudo e sem pedir autorização para sacerdotes. Eu acho que essa é algo interessante que envolve a nossa pergunta. O yoga é uma atividade física? É, mas nem por isso é algo materialista. Não sei se eu me faço entender. Então, é possível utilizar o yoga como atividade física, mas sem transformar ele em um conjunto de neurônios do córtex pré-frontal que liberam o hormônio. Isso acontece. Mas dentro da subjetividade do yoga, quem foi incluído nela vai entender algo muito mais, ainda neste mundo, que vai além de fibras musculares, articulações, que acontece. Mas algo muito além. Agora, sim, o yoga é igual a uma aula de local? Não, não é igual a uma aula de local. Eu dei aula de local quase, sei lá, 30 anos da minha vida, e ele é diferente. É diferente pra caramba. É muito diferente, né? Fazer uma aula de taekwondo ou karatê, como eu fiz, com aquela galerinha assim de Okinawa, né? Do Shinzato de Santos, e fazer com a galera que é pancadona de briga, né? É diferente? Porra, é diferente. Você faz e respira, e volta, e faz com o olho fechado. Tem todo um rolê, né, de Okinawa, papapá. Então, é possível um karatê físico? É possível um karatê físico. É possível pensar num karatê só de autodefesa? É possível. É possível dançar só por aprender uma coreografia? É possível. Mas, cara, a dança tem muito mais do que isso, a arte marcial, e o yoga também se inclui em algo muito mais, mas sem precisar recorrer a um mundo transcendente, a um mundo fora, a ter que ter um mestre iluminado, né? Então, acho que transitar por isso é algo muito interessante que hoje é possível a gente pensar em algumas pessoas orbitando essa nova forma de pensar o yoga. É nova forma mesmo, é nova forma, é de hoje. Eu quero trazer um exemplo aqui de um contexto que eu vivi algumas vezes, né? Que eu dei muito aula em academia. E foi engraçado porque quando eu comecei a só dar aula de yoga, eu saí da tecnologia e falei, vou dar aula de yoga. Aí uma das minhas metas era, bom, eu preciso me remunerar e tudo mais, aonde que eu vou dar aula? Eu preciso de aulas fixas. E aí essas aulas surgiam em academia, apesar de que
A minha busca sempre foi para atender num estúdio, alguma coisa assim, mas a grande esmagadora maioria era academia. Teve época que eu cheguei a dar aula acho que em 5 ou 6 academias diferentes. Era puxado, assim. Mas é interessante porque dá para ver esse contraste bem definido daquela ideia de você ter o yoga visto como uma prática física e aí pensar em músculo, articulação, tônus muscular, respiração, não sei o quê. E você pensar o que está depois disso aí que é só do yoga. E aí, pegar o exemplo de umas situações de alunos, né? O aluno ele vai fazer uma aula de Pilates. E lá na aula de Pilates, ele tem todo um processo para ele aprender a respirar, para trabalhar ali o core dele e tudo mais, e que tem muita semelhança com o yoga. Mas eu não vejo o aluno de Pilates sair da aula de Pilates e falar assim, cara, eu estava outro dia ali naquele trânsito, e aí eu lembrei que da aula de Pilates, e comecei a respirar, aquilo me trouxe uma tranquilidade. Eu não vejo isso acontecer na aula de Pilates. Pode ser que o professor ele tenha uma pegada no sentido de trazer um contexto para isso e tudo mais. Mas o cara vai fazer uma musculação, vai fazer uma aula de corrida. Ele não vai sair de lá, aquilo faz bem para ele vai se sentir bem, no sentido de ter um efeito, digamos, liberar endorfina, que o yoga também traz. Né? O efeito físico do yoga não tem diferença, nisso eu concordo com o Vini, né? Mas a forma como ele interpreta isso e a atenção que ele dá para o corpo dele, levar atenção para ele, né? Acho que essa palavra atenção no sentido de... Vai além, né? Exatamente, vai além, porque ele começa a se observar no dia a dia. E, frequentemente, muitos alunos falam assim, nossa, eu comecei a respirar, não sei o que eu contava, rapidinho uma história de uma aluna aqui que foi fazer uma ressonância, ela teve um aneurisma, ficou com dor de cabeça, aí foi para o hospital, teve diagnóstico errado duas, 3 vezes, aí na terceira vez o médico, bom, vamos lá, né? Passou no neurologista, foi fazer a ressonância para descobrir o que tinha, e ela descobriu que ela tinha um aneurisma no cérebro, em várias artérias, aneurisma não, trombose, em várias artérias do cérebro. E aí eles fizeram tomografia, porque ela não estava conseguindo fazer ali a ressonância, mas o médico falou, você precisa fazer a ressonância. E aí ela chegou e tentou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, só que a ressonância é aquele aparelho gigante, com espaço pequenininho, que a pessoa tem que entrar lá e ficar parada assim um tempão, né? E ela não conseguia, porque ela não estava tudo bem. Aí ela lembrou da respiração que eu dava na aula, respiração com ritmo. Inspira no tempo, retém no dobro, solta no dobro e ficou fazendo isso. Né? Não foi uma coisa que ela me perguntou como que ela ia fazer, ela lembrou e praticou. Né? Aí depois, durante a internação dela lá, ela levantava, fazia a Vishodhana, o pessoal media a pressão dela, via que a pressão diminuía, tinha uma influência. Então, esse tipo de conhecimento, né, ou de atitude, pode dizer assim, eu acho que o yoga produz isso nas pessoas. Como uma forma de, vou levar isso para o dia. Eu vou me observar nas atitudes do dia a dia. Eu acho que a partir daí que a gente começa a falar de yoga. Né? Porque assim, usando a tua fala, Benassa, assim, enquanto o Pilates tem como grande cerne dele o tal do core, né? O abdômen, o centro, não sei o quê, não riscado, mas o core, né? O yoga tem da concentração, da meditação, da atenção plena. Por mais materialista que seja o professor, ou menos, ou mais espiritualizado ou não, o cerne, a coluna vertebral, ainda é a atenção plena, mais, é o nome que você queira dar para isso, mas é o foco, né? E isso, dependendo do professor, da linha, da escola, acaba tendo um aspecto muito mais espiritualizado ou não. E aí, de repente, se o André quiser, a gente entra na esquema do que é o espiritual também, né? Mas, Beto, cara, você não precisa estar nessa parada do espiritual, cara. Eu tenho tido essa experiência aí nos feedbacks que eu tenho da minha aula do Yoga Audio Class Sketch, cara. O lance de você fechar os olhos, cara, de você manter a presença, saca? Um estado de presença, um estado de atenção plena no que você está fazendo naquele instante, cara. Saca? Já muda muita coisa, não precisa ir além de espiritual, místico, nada, cara. É a auto-observação, a conceito, é dharana, cara. Sacou? É o momento de você estar presente, estar concentrado, estar atento, cara. Sacou? Não é dhyana ainda, não é você entrar no estado meditativo, cara. É o momento da concentração, cara.
Eu acho que pode até chamar o nome de Diana, não tem problema. É que, em geral, a gente associa espiritual com uma igreja, né? Não. Um líder espiritual, um líder, né, carismático. O espiritual significa alguma coisa que não é matéria, não é psíquico, né? É algo entre, né? É algo que a gente não consegue explicar. Eu acho que pode ser sentido. Algo pode ser sentido, mas não pode ser medido. Pode ser pensado dessa forma, né? Tem um cara chamado Levi Strauss que compara a psicanálise de Freud com feitiçaria, tio. Porque a psicanálise não é científica. Então, você pode pensar nessa questão de medição, Benassi, tudo bem, mas não é só isso também, né? A espiritualidade pode ser institucionalizada, se transformar numa religião com seu clero, secto e súditos. Ou pode não ser institucionalizada. Essa é a definição clássica da espiritualidade. Entendi. É o que você nutre dentro de você, que não é físico, organizado, não é o psíquico, da psicologia propriamente dito, é algo que está entre. Está entre. Cara, isso pode ser trabalhado com yoga. Para falar, deixa só. Isso é o tal do flow, cara, que eles chamam hoje. A psicologia do esporte chama de flow também, pode crer. Então é lógico que é, cara. Pô, eu fiz 2 Ironmans, cara, e chega uma hora que já não é o corpo e não é a cabeça. É alguma coisa, cara, que tá te movimentando ali. É prana, entendeu? Sim. Entendeu? É prana, é chi, exatamente. Para cada um chama de uma coisa, cara. Exato. Cada um chama de uma coisa. É um jeito para você Sabe o que é engraçado? Que você não sabe o que O engraçado. Fala aí, desculpa. O engraçado é que a galera fica falando sobre espiritual, mas assim, é o pessoal que não quer se assumir, né? É o pessoal que não quer falar que é Deus, é a alma. Não, é espiritual. Então eles saem pela tangente, né? E o Beto falando assim, não sei se vocês já tiveram aqui algum aluno que chegou na prática de vocês e falou assim, nossa, você é tão espiritualizado, ou então você chegou na aula, teve que pegar um ônibus, foi um saco, pisaram no seu pé, espetaram a sua bunda, sacanearam você chega para dar aula, agitadíssimo no final da aula, falando, nossa, professor, você é tão calmo. E você não está calmo naquele dia. Quer dizer, o próprio aluno coloca em você as expectativas dele. Não importa se você é calmo, se você não é. Mas é dos dois lados, né, André? Porque a gente também forma a expectativa que o aluno tem do que é ser professor de yoga, certo? Sim, a fala mansa. Isso vai depender da narrativa, da maneira que você dá a prática. Por exemplo, eu nunca dei a prática falando fecha os olhos para introspecção. Minha explicação básica é você não fecha os olhos para dar um bom beijo em alguém? Você não fecha os olhos quando você come um doce que você curte pra caramba? Você não fecha os olhos quando você, por exemplo, escuta uma música que te lembra o seu passado e ela te toca? Então você vai fechar os olhos agora para gerar essa introspecção. Você vai olhar para dentro. Esse é o meu discurso. E aí vem um aluno e enfia no meio uma espiritualidade que eu não coloquei lá. Eu não estava falando manso. Eu estava falando de uma forma forte, potente, com um contexto completamente diferente, entende? É que o yoga é criado, André, no entre. Não é do professor, ou do aluno, ou da instituição, da escola. Ele é formado nisso aqui. Então, muito do que o aluno espera de uma aula de yoga foi construído por anos de professores. E muito tempo antes dele fazer aula. Sim, muito tempo antes dele fazer a aula. Sim, e tem mais uma coisa. Eu acho que o aluno, ele constrói a interpretação dele, daquilo que ele está ouvindo e sentindo e tudo mais, que às vezes não é entendimento que o professor está passando, mas é uma assimilação entre o que ele percebe, o que ele sabe e o que ele sente. Cara, necessariamente... Cara, quando isso ocorre, eu acho muito foda, porque a grande maioria são os professores interpretando as experiências que os alunos têm. Então, quando um professor consegue construir na sala isso que você descreveu agora, eu acho esse um puta professor. Porque a grande maioria
quer interpretar. Ah, é o Samadhi com semente, isso aqui é Samadhi. Não, você só teve Indiana. Não, você já teve em Dharana. Não, você. Esse cara é o organizador de mundos, né? Eu acho muito. Para mim, o yoga é esse no qual você constrói a prática, tem incensinho, tem som, tem o sketch, não tem áudio. Você constrói essa certa liturgia, sem aspas. É um ritual mesmo. E aí o aluno vai construindo ao longo de um processo lento e gradual o seu próprio rolê, a sua própria subjetividade do yoga. Para mim, isso é yoga. Eu critico as igrejas de yoga quando elas vêm interpretar a forma, e a gente brinca com o André, né? O jeito certo de falar yoga, de cantar mantra, de realizar um asana. Eu acho que o yoga é formado nesse mimetismo. Olha, André. Isso sim para mim é yoga. O yoga é tal do Yudgan, ligar, bababá. Então, ligar o quê? Não é o corpo e a mente ao eu superior. É ligar o seu corpo e sua mente, seu espírito, se quiser, com outros corpos e mentes e espíritos. Não tem nenhum lugar fora. Eu acho que, para mim, isso é o yoga fudido. Não é você aprender um mantra sagrado, mas é você aprender a se conectar por meio do yoga. Tô falando um negócio foda agora, hein? Foi no freestyle, mas foi bom esse negócio que eu tô falando agora, hein? Dei uma outra interpretação. Vamos organizar. Tem que dar uma lida nisso. Mas o que o André estava falando, do lance de contextualizar e da maneira como você contextualiza e que você descreve a tua aula, como você faz a tua narrativa ao longo da 1 hora, das 2 horas, das 3 horas que você dá de aula, cara, eu acho isso muito, muito interessante, cara. E você dissocia total da educação física, cara, a partir do momento que os alunos manifestam as experiências dele, sacou? Aí o cara, porra, cara, porque se você entrar na piração dos alunos, cara, você enlouquece, né, cara? Uma hora você tem que ser psicólogo, outra hora você tem que ser pai de santo, outra hora você... Porque as experiências manifestadas, cara, são as mais malucas possíveis, cara. Desse tipo de coisa que o André falou, da visão do professor, porque eu já tive, não foi 1, nem 2, nem 3, foram vários. Teve um que chegou para mim e falou assim: Vini, cara, tu é um cara diferente, velho. Tu tá dando aula e tem um monte de cara do teu lado, de guia espiritual, cara, que os caras te protegem, sacou? Um monte de cara de tuba. Não, vê a viagem do cara. E não é um cara qualquer, porque, assim, uma coisa é quando você pega um cara que tá ali empolgado com a prática, não, o cara era meu aluno, é um cara envolvido com mediunidade, é um cara que escreve sobre religiosidade, tem um blog sobre isso. Aí tu fala, se o professor cai nessa vibe, é quando o cara começa a se achar guru. Mas deixa eu contar um lance aqui. Tá, deixa eu contar um lance uma outra, só para finalizar. Uma outra, assim, eu vou falar as 2 que me chocaram mais, cara. Uma outra que também é envolvida com banda, com mediunidade, com não sei o que lá. O cara falou, meu irmão, a mulher falou, cara, você tem uns guias, cara, de cura, cara, que te conduzem de uma maneira... E tu fala, caralho, mano, o que essa porra dessa mulher tá vendo, cara, que eu não tô vendo, entendeu? Tá vendo ela mesma, caralho. Tá vendo ela mesma. Porra, velho. Tá ela mesma, né? Meu, aí, cara, você entra na piração. Quer dizer, você não pode entrar nessa piração dos alunos, cara. Entendeu? Você não pode entrar. Porque se você começa... Se o teu ego começa a aceitar esse tipo de projeção que eles fazem, para você se achar alguma coisa, é um pulinho, cara. É um pulinho. O cara veste mesmo a roupa de Brahmani, bota tilaca, bota aquelas porra daqueles colar lá de Brahmani, e vai que vai, meu irmão. O cara vira. O cara vira, velho. Com maré. Com maré total, velho. Com maré total. Fazendo o gancho que você está falando aí, Vini, deixa eu contar uma história de uma amiga, eu não vou pronunciar o nome dela aqui, o André conhece também, mas é uma amiga que ela tem esse lance de percepção e tudo mais, né, tarô, né? Já sei quem é. Mas não falo. E aí, eu lembro, ela me contou, eu tenho muita proximidade dela, né? Ela me contou uma história, porque antes dela entrar no yoga, a profissão principal dela era taróloga, né? Isso é meio que uma missão de vida dela também. Ela faz isso também porque
não é só pelo dinheiro, porque ela tem esse sentimento, né, de missão e tudo mais. Gente, Só que ela é foda. ela é foda. Foda. Ela viu a morte da minha mãe e disse o que ela ia falar antes da minha mãe morrer. Ok? Mas o que aconteceu? Quando ela começou a praticar yoga, o professor dela falou assim, olha, você vai ter que dar um tempo nas suas leituras. Na hora de aprender e tudo mais, começou a formação, não lembro quando foi o momento ali, mas foi algum desse momento. E aí ela concordou e ficou 5 anos sem ler tarô ali, né, se fazer isso, e aí depois ela voltou. E o que ela conta para mim, não sei se ela mudou de opinião até hoje ou não, porque faz tempo que eu não falo sobre isso, mas ela fala assim para mim, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não quero misturar as coisas. Às vezes eu vejo que ela tá meio cansada, não sei o quê, ela tem uma percepção ali, não sei o quê. Mas teve uma sensibilidade no sentido de separar um pouco, né? Eu vou me concentrar só nisso aqui, vou vivenciar isso aqui, ver como que é, não sei o quê, para não misturar as coisas. E aconteceu o que o Vini falou, né? Isso eu achei uma puta atitude, né? Não sei se isso é algo correto, não? Eu acho um negócio muito massa que é o seguinte, cara. O yoga não quer acabar com Maia, cara, a ilusão. O yoga é um puta criador de maias, cara. O yoga quer acabar com a ignorância de você pensar que não vive em ilusões. Eu acho que é isso que o yoga rola. Sim. Então, você tem pai de santo, tem orixá, tem caralho, oráculo, tem curativo. Irado. Mas contanto que você segure a sua onda, que esses são seus maias. E cada um que ele encontra tem os maias dele. A sacação é você sair da ignorância de achar, que o seu maia, caralho, é a realidade. Ou que é possível viver sem nenhum maia. Viver sem nenhum maia, tiozão. Tu tá tomando fluoxetina. E se você vive num maia onde só você vive, toma Aldol, que é esquizofrênico. É você entender que os maias estão aí, tiozão. Sendo formado, não tem como viver sem ilusão. Portanto, espiritual, se é físico, se não é físico, tá Os tudo acontecendo ao núcleos mesmo que o tempo. Yoga Sutra fala. Do que, Benas? Não, eu só comentei que os núcleos da mente que falam no Yoga Sutra é a mesma coisa. É, exato. Quais são seus maias, André? Quer por ordem alfabética ou quer que eu numere eles? Só número primo. São muitos. São muito. O primeiro no topo é achar que eu sou professor de yoga. Sabe, cara, eu acho que é muito legal essa ideia que a gente faz de yoga, né? Eu fico pensando nas narrativas que a gente criou dentro do yoga, elas existem por aí, desde o Paulo Cintura com o iaié dele, né? E até o pessoal do Pilates que faz aquela ideia do core e tal que você estava falando, e isso atravessa também o Baba Ram Dass, que é um indiano na Índia, né, que mora na Índia, não é um desses indianos que saiu. Ele é multimilionário, ele influencia o Modi, né? O Modi, o mestre do primeiro-ministro da Índia, é o Baba Ram Dass, e o cara vai fazer exibição na televisão. Ele é o Olavo de Carvalho da Índia, né? Ele, inclusive, assim, tudo que tem na Índia agora vendendo, desde de noodles até macarrão instantâneo, é dele, de uma linha chamada Patanjali. Então o cara assim, é multibilionário dessa área e ele vai para a televisão para fazer exibição, porque o indiano vê o cara que faz yoga, uma das traduções da palavra yoga é mágico, né? Eles veem o cara como se fosse um mágico, mas também veem o cara como se fosse um herói, como se fosse um personagem de força, de energia. O indiano não vê o yogi como uma pessoa que está relaxada, está zen. Eles veem o cara como um super-herói. O cara é forte, faz coisa pra caramba. Então esse Baba Ram Dass, da última vez, foi fazer uma exibição, lutou com o ucraniano, fazendo luta livre, e ele ganha. Puta armação, você olha ali, o cara faz umas macacadas, é engraçado pra caramba. Então, assim, ele vai pra televisão para fazer Surya Namaskara, dando uns pulos, uns gritos, umas coisas. E aí você fica olhando para aquela situação, o indiano acha que esse cara é o yogi, ele é o top, ele se veste
do manto do yogi típico, né? Ele é um yogina típico. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, porra, mas o yoga, ele que é praticado aqui no Ocidente, não é muito físico e tal. Não, isso vem de lá, cara. Isso não vem... Não é Você sabe que quando eu estava cuidando lá do Nataraja, não sei se eu contei isso para você, André, eu recebi um convite de uma associação, lá não sei o quê, lá da Índia, para participar do campeonato de yoga. Sim, eles estão pleiteando colocar o yoga nas Olimpíadas. E vão conseguir. Parece que esse ano vão conseguir. Nossa. Então, assim... E eu conheço a pessoa que fez isso. Ele chegou a fazer formação com meu pai, inclusive, lá da Argentina. Ele tem o yoga olímpico. Grego, né? Yoga... Fernando Esteves Grego, né? Esteves Greco. E que está na liderança da World Council e o... Como é que é o nome? Tipo uma confederação International mundial Yoga Federation. Confederação Internacional de Yoga. Tipo tudo discípulo do César... Como que é o nome daquele cara lá? O primeiro lá? É o... Capali, não é? Não, aqui agora você falou o nome e não sai. É o... Supletivo. Não sai. Enfim. Mas você vê como é a loucura, né, cara, no yoga, né, cara, a gente tá fazendo um programa sobre yoga físico, né, ou yoga é uma atividade física, cara. Porra, ela é desde da criação, cara, desde que ela aparece. Tu nunca, né, com raras exceções que você tem um cara sentado meditando. Normalmente o cara tá com o pé atrás da cabeça, ou é um faqui deitado numa cama cheia de prego, ou é um baba, um naga, um sadhu, então, mas uma pedra amarrada na piroca para crescer a piroca. Entendeu? É assim também, né? Com o braço, né? Mas ou entende, cara, eu acho que esse é um ponto interessante da nossa fala aqui. Ser físico não é um problema. Não, acho que não. Ser físico não é ser menos. Você não quer domar o seu corpo que faz com que Purusha não brilhe. Esse discurso acabou já, tiozão. Quer dizer, acabou pra mim, né? Mas é uma farsa, né? Ou é uma perspectiva só. O corpo não tem que ser calado dos seus... Isso é visão cristã, caralho. Para que, então, uma essência em mim seja revelada. Porque tá muito ainda na fala de muitos yogis, e no Brasil também, obviamente, a ideia de que o corpo é o centro dos desejos, ele tem que ser, então, domesticado pelos asanas, bandas, crias, blá, 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 para então alguma coisa brilhar. Não tem essa coisa, tio. Cara, ou é possível pensar que não tem essa coisa. Beto, você vê como são loucas as formações, né? E as escolas, as linhagens, né, cara? Eu nunca vi a Carmen falar uma parada dessa, a gente voltando ao lance dos professores, cara. O corpo é um centro de energia, cara, e você tem condição de movimentar a energia dentro do teu corpo para você fazer o que você quiser, da maneira que você achar melhor, cara. E a tua vida, ela é feita em relação ao lance dos samadhis, cara. Você pode ter um samadhi comendo um macarrão na tua casa, sacou? Isso é o que a gente pensa, nós quatro aqui, né, cara? Não, mas é que... Porque não é o senso comum. A narrativa dominante não é essa. Eu concordo com você. Não, cara. Até mesmo porque a narrativa dominante, ela não passa pela escola da Carmen. Ela passa pelo livro de Patanjali, cara. Total. Sacou? Ela passa pelo Vedanta, ela passa pela Glória Arieira, cara. Ela não passa lá na escola da Carmen, que tem uma pegada teoricamente mais tântrica desse fluxo da energia, dessa pegada mais de anatomia sutil, de observação de chakras e não sei o que lá, que também pode não ser tantra, não pode não ser porra nenhuma. Mas assim, o nome que dá também, I don't care, tá ligado? Também. Mas de que, assim, nós somos feitos de energia, cara. Isso que você falou, de que ficar esperando o samadhi, de ficar esperando a não dualidade, de que ficar esperando o moksha, não sei o que lá. Cara, isso é viagem, velho. Ótimo. Isso é viagem, velho. É uma das viagens. O que eu fico sempre brigando é que existam mais viagens. Eu estou cansado de falar da mesma viagem. Que se comente, interprete, pense Yoga Sutra, Gerando, Pradipika, de formas diferentes, cara. A gente acha que o yoga é plural, mas não é. Tá todo mundo falando a mesma coisa.
Eu acho que isso, talvez uma amarração do que nós estamos conversando aqui, André, e eu passo para ti, é isso, assim, pensar o yoga de forma física não é diminuí-lo, é colocar o corpo lá em cima. Essa que é a diferença. O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte... É usar o corpo. Exato, eu não quero ver o corpo como um empecilho e nem como veículo. Eu quero ver o corpo na sua plenitude, né? O corpo inteiro. E é o corpo que faz você ter experiência do samadhi, moksha, sei lá o nome que você quiser para isso. Pelo menos é possível pensar essa perspectiva, né? Gente, mas aí a gente tem que entrar na ideia de que você quer ter uma experiência espiritual e essa busca o tempo inteiro por espiritual, se mata. Você vai ter a melhor experiência espiritual da sua vida. O fato é, você é vivo. Sua experiência é como ser vivo. Se você quer ter uma experiência espiritual, cara, não é para essa pegada agora. Agora você está vivo. Sua experiência é de um ser senciente, sensível, cognitivo. Então, assim, eu acho que as posições físicas, elas são do caramba, elas não existem na tradição original, mas e daí? Olha só, eu acho que uma pessoa que faz 600 abdominais numa academia de ginástica, ele tem muito mais condição de fazer um exercício meditativo do que um Zé Mané que está lá todo mole em casa, sem fazer nada. Então, ele não tem força de vontade. O cara que desenvolveu o abdômen dele tem força de vontade. Então, assim, não vejo como empecilho a prática corporal de uma busca pela espiritualidade ou de um desenvolvimento meditativo. Eu acho que o corpo, ele pode sim e deve ser desenvolvido até para a pessoa ganhar força, porque ela ganha outra dimensão. Com o corpo mais forte, a cabeça dela fica mais forte. Isso daí é lógico, isso é óbvio. Ou né? também admitir o seguinte, que você só tem corpo, né, tio? Não o corpo matéria, mas só tem corpo. Que a mente é uma ideia do corpo. Do corpo, óbvio, né, cara? É uma meditação, agora, cara. Como é que você desvincula a meditação sem ser física, cara? A meditação é uma ação física, cara. Não é? Um cérebro dentro de um cérebro mergulhado num Dentro de lugar uma caixa craniana. Porra, ele não tem experiência do lado de fora, ele não se transforma em nada, ele é só uma massa cinzenta. Tem a pineal aqui, que o cara faz a conexão lá com não, eu acho, sei lá, com... O Dani quando ele dá o curso dele, cara. O Dani, quando ele dá o curso de anatomia dele, ele faz esse link do uso do sistema nervoso do corpo, de eu preciso ter um processo aferente e eferente para poder captar e depois me manifestar. E ele faz essa junção de conhecimento do sistema nervoso com as nadis, com os chakras, com o movimento do corpo, não sei o quê, que tudo é uma analogia que a gente, lógico, cria, né, na nossa mente um modelo mental. Mas se você não tem o corpo como uma forma de território, né, para sua mente trabalhar, não funciona. Você não habita um corpo. Você é um corpo. Aí, quando eu falo isso, sempre pergunto, como é que você explica a reencarnação? Eu não explico a reencarnação. Eu não estou preocupado com a reencarnação. Nem o Dalai Lama, que acredita em reencarnação, está preocupado com isso. Com quem ele foi. Vive a vida, tiozão. Só tem isso aqui. Toca aí. Se você foi Cleópatra ou não foi, não importa, né, cara? Eu acho que até porque se você não lembra, dá tudo no mesmo, né? Não, é se que você vai morrer e vai ser outra coisa depois, o André morreu. É que eles querem... A essência foi para frente. Todo mundo busca uma resposta, né, para os problemas que estão acontecendo agora, né? Então, né, porque eu fui não sei quem e fiz não sei qual... Não importa, né? Tá agora batendo na sua porta, né? Então, resolve, né? Você é fluxo, você é populações, cara. O André é um monte de gente ao mesmo tempo acontecendo, mas é que a gente atualiza ele, a esposa, um filho, que ele é o André de Rose, filho de não sei o quê, filho de não sei o quê, faz tal coisa, é professor de... É atualizado, mas o André não é nada. O André tá sendo. Só que a gente toda hora se atualiza num único ser e começa a cultuar esse ser. E começa a achar que o ser... de estar sempre é yoga. E você começa a cultuar tanto esse ser, que você começa a achar que ele é você.
E se cria, então, essa coisa ideal e o corpo é rebaixado, é o corpo que não deixa, porque ele não foi purificado, então ele não consegue permitir eu ver a minha verdadeira essência. A sua verdadeira essência está acontecendo, cara. E isso, é cristão, né? O Beto querendo dissolver todos os blitz, todos. O Beto está dissolvendo a cara agora. Dissolvendo geral, cara. Sabe que eu gosto muito da tradição tântrica? A tradição tântrica, ela construiu uma série de ideias muito revolucionárias para a época. E, assim, eles questionaram tudo que existia antes e fecharam isso em famílias. Então, se você não está dentro daquela família, você não sabe o que a outra família tântrica está elaborando. Tanto que existem essas discussões sobre chakras hoje em dia, porque cada família tem a sua própria quantidade, a sua própria quantidade de cores, deusas, formas e tudo mais. Mas eles pensam nas posições físicas de um jeito muito legal, que é assim, você vai ser uma árvore. Não é tipo década de 70, bicho, sou uma árvore. Não. Você vai interpretar, você sabe que é um ser humano interpretando o papel de árvore. Por quê? Porque naquele momento o André ficou de lado para ele viver a experiência de uma árvore. Aí, no meio, você mata a árvore, vem o Shavasana. Veio o Shavasana, legal. Agora vamos experimentar ser outra coisa? E assim ele vai desconstruindo aquilo que o Beto falou agora, que é querer ser alguém. É dar tanta energia para um personagem, porque a gente passa a vida inteira dando uma energia enorme para um personagem que vai morrer, cara. Quem é que vai fazer isso no investimento na Bolsa de Valores? Olha, esse investimento vai morrer semana que vem. Você vai colocar sua energia ali? Não vai. Entende? Mas a gente faz isso com personagem. A gente fala, porra, o André é do cacete, o Roberto é do caramba, o Fabiano baleia. Sim, a gente gosta do nosso personagem. O problema é esse, a gente é apaixonado por esse personagem. E aí vem o tantrismo na contramão e fala, viva esse personagem que não é você, agora vive esse outro, mata ele, agora vive esse outro, agora de novo, mata ele, agora vive esse outro, para a pessoa se acostumar nessa impermanência do personagem. Eu acho mas do cacete mesmo no Tantra, ainda há uma concepção que algo fica depois da morte. Mais ou menos, porque a ideia do indiano... Mais ou menos não. Eu não sei isso. O cara acha que depois ele vai reencarnar em outros corpos. Ainda pensa assim. Não rompeu o liame. O tântrico não pensa muito desse jeito. Eu não sei se vocês já viram Você mesmo o modelo falou de que reencarnação. Vários tântricos. Sim, mas vocês já viram aquele modelo de reencarnação? Porque eles estão unidos pelo hinduísmo. E o modelo de reencarnação do jeito kardecista não é o mesmo jeito do indiano. O indiano acredita que, por exemplo, quando você morre, você pode, por exemplo, o André, o meu humor pode ir para uma pessoa e o meu intelecto pode ir para outro. Ah, pra porra nenhuma. Dois personagens podem aparecer... Morreu já era, tiozão. Já morreu, tipo... Que humor? Vai separar? Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de que o que se propaga para o indiano é o conhecimento dele, não é ele. Então, por exemplo, não sei se vocês viram... Não é o eu, né? Não é o eu. Exatamente. Exato. Agora, vocês já viram o Hare Krishna, o criador do movimento Hare Krishna? Ele era a encarnação de Radha e Krishna no mesmo corpo. Então, essa ideia que a gente tem de que a alma migra, o indiano acha que essa ideia da informação pra onde vai teu cabelo? Migra, mas ele junta tudo num corpo ou ele se divide. Teu cabelo vai para onde, André? Meu cabelo? Pro ralo, quando eu raspo todo dia e tiro ele. Eu quero ver quem é que vai querer reencarnar. Quem vai querer reencarnar com meu mau humor, velho. É. Eu parei, mano. O cara vai ser um monge. Vai matar o mestre dos monges, cara. Já pensou, mano? Meu Mas, Deus. André, Vamos vai lá, lá, gente. Vamos fechar. Benassi, fecha aí, amarra aí uma hora que nós conversamos aí. Dá uma amarrada aí. Bom, gente, essa foi a discussão do yoga e educação física, não. Yoga é físico? Yoga é... Esqueci o título, caramba. Atividade física, De novo, você Benassi. gostou? Benassi, amarra agora, hein? 3, 2... Essa foi a discussão se o yoga
é físico ou não, se você precisa do corpo ou não para praticar yoga. E se você gostou, deixa o like aqui embaixo, deixa o seu comentário, não esquece de curtir, compartilhar e tamo junto. Muito bom.